Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBVA11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo? Você sabe de qual setor e segmento ele é? Você sabe em que ele investe, quem é o gestor? Comenta, que seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5.000 inscritos até o final do ano, ou quem sabe até o final de janeiro. Já contamos com 3.408 inscritos. Contamos com a ajuda e colaboração de vocês. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar, quer nos ajudar? Torne-se um membro. Clique no botão azul e saiba mais. Você vai ver que o valor é pequeno, é baratinho, não vai te onerar, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença. Então, tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios como vídeo antecipado, vai participar do grupo do Telegram e vai ter diversos benefícios, tá bom? Gostaria de agradecer a todos os membros, em especial os últimos membros aí, ó, o Wellington, o Paulo e o Vinícius. Os últimos membros aí, inclusive o Wellington e o Vinícius e qualquer outro membro que ainda não participe do grupo do Telegram, manda uma mensagem para mim aí, que lá no YouTube, que eu dou um jeito de mandar o link para vocês aí, tá bom? Então vamos saber a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele era do setor de agências pura, tá? É um fundo que tinha agências da Caixa, depois se unificou com a agência Santander e criou um fundo único de agências. E atualmente, hoje, ele é um fundo híbrido de tijolos. Foi lançado no mês 11 de 2012, na base de R$100. Ele tem a gestora Rio Bravo, tem desenvolvimento para renda e tem uma liquidez de 1 milhão por dia, que é uma liquidez até aceitável. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele está no IFIX com 1,22% e conta com 11 milhões e 500 mil cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado a 0,91 com 9% de desconto. Isso significa que as suas cotas hoje valem 1 milhão e 200 mil e o mercado está aceitando pagar 1 milhão. Desculpe, as cotas valem 1 bilhão e 218 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão e 109 milhões. Ou seja, hoje as cotas desse fundo valem R$105 e o mercado está aceitando pagar R$95. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que conta com quase 43 mil cotistas. Atualmente no seu portfólio, esse fundo possui agências bancárias e ele está tentando migrar para o setor de varejo, e isso a gente vai ver com mais detalhes lá dentro do relatório gerencial. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então assim, a gente vai ver uma pequena recuperação do setor. Os fundos imobiliários deram uma boa recuperada na atual semana e na semana passada. Eu estou gravando esse vídeo sempre de um dia para sair no outro. Então, durante essa semana a gente vai ter reunião do Copom. Pode ser que isso cause algum impacto aí, né, nos fundos imobiliários. Vamos aguardar para ver se isso vai impactar negativamente. Enfim, atualmente o fundo está sendo negociado a 96, teve como mínima 94, ou seja, bem próximo das mínimas, mas já teve como máxima R$118 no último ano. No decurso de tempo um pouco maior dos últimos 5 anos, esse fundo chegou a ser negociado a um topo de R$170, bem acima do normal. Então assim, no final de 2019, todo o mercado estava eufórico e não estava diferente com esse ativo. Então ele foi negociado a números altíssimos. Vem março do corrente ano, né, do ano passado, que é o momento pandêmico, joga as cotas desse fundo para patamares ali próximos a R$110. O fundo rapidamente dá uma respirada, uma recuperada, volta a ser negociado próximo a 145 desde maio. E aí isso causa um certo burburinho, um certo impacto negativo, jogando as cotas para momentos aqui próximos a momentos pandêmicos. O mercado dá mais uma respirada, joga as cotas para patamares de 120. O fundo agora vem com quedas próximas a 110 mais ou menos, volta próximo a 120
E desde o mês 5 do corrente ano, aí não é só desse fundo aqui, é de todos os fundos imobiliários, esse fundo vem, todo o setor vem em queda. E aí o fundo chegou a atingir esses valores aí abaixo do VP. Então, como todo o mercado está sofrendo, esse fundo, em vista do mercado, até que está sofrendo menos do que o normal. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte, tem muitos profissionais do mercado, ou pessoas que têm mais tempo no mercado, que só se posicionam em ativos que tenha pelo menos 5 anos de histórico. Então esse fundo é um fundo que tem 5 anos de histórico. Então a gente consegue observar que o fundo faz boas entregas constantes e tudo, né? Então isso é um ponto até positivo. Contudo, o fundo está no setor que é o setor de agências bancárias. É um setor que está, assim, pode ser que é o movimento que vem ocorrendo, né? A não renovação de alguns contratos, ou pelo menos de uma parte desses contratos. Então, como esse fundo faz parte desse setor, o próprio mercado está bem receoso, tendo em vista até que alguns ativos estão anunciando que não vão renovar e etc. Então, assim, esse fundo tem entregue atualmente 91 centavos, foi o último anúncio para pagar em dezembro, um pouco acima do normal, ele estava entregando em patamares de 80 e pouco, a gente vai ver isso com mais detalhes, tá? E mais, o fundo está passando por uma tentativa de subscrição, que, na minha opinião, acredito que vai ser frustrada. Vai ser a 4ª subscrição do fundo. Ele está tentando captar ali um valor até relativamente baixo, frente ao total que o fundo possui de PL, né? O fundo, como a gente viu, tem um patrimônio de bilhões. E ele está tentando captar 71 milhões, né? Mas como o mercado está em baixa, está em queda, pode ser que não haja janela ou vantagem financeira para que as pessoas participem dessa subscrição. Então, assim, eles até mudaram, eles abaixaram o valor da subscrição, porque estava muito acima do valor de mercado, né? Então, temos que aguardar para verificar. Então, a data base da subscrição foi no dia 3 de dezembro. Vamos aguardar para ver cenas dessa subscrição, se ela vai vingar ou não. Aqui a gente observa as últimas entregas do fundo. Então a gente vê que ele teve alguns anúncios de 95 centavos, depois vem para um recuo durante um período de 85, vem para uma entrega extraordinária de 1,24 e agora nos últimos meses mais entregas extraordinárias. Lá no próprio relatório gerencial, o gestor informa essas situações de entregas atípicas aqui, é porque esse fundo, como eu disse, ele tem muitas agências bancárias no portfólio, ele está vendendo algumas, tá se desfazendo das agências e está tentando migrar para o setor de varejo. Tanto que agora é RBVA, é Rio Bravo Varejo, esse VA é de varejo. Vamos ver se o fundo vai conseguir ter sucesso. Em termos de yield, o yield do fundo é aceitável, um bom yield por ser um fundo de tijolo, ó, que oscila de 0,81, 0,77, 1%, 0,93, então é um yield bem agressivo. Esse último yield de 91 centavos na data de fechamento da cota representou 0,93. Como a cota teve uma pequena queda, os mesmos 91 representaram 0,95. O fundo vem com yield acumulado nos últimos 12 meses de 11,5%, que novamente é um excelente yield, mas aí eu tenho que reforçar novamente. Se você se posicionar nesse ativo, se você sabe dos riscos inerentes da não renovação das agências, desse tipo de cenário que pode ocorrer, ora, não há problema nenhum, mas saiba que pode ser que, caso não ocorra renovação, isso pode impactar seriamente. E o ano que vem, o ano de 2022, vai ser um ano bem, assim, um divisor para esse fundo. A gente vai ver como que ele vai se comportar. O BBPO, que é do Banco do Brasil, ele teve um impacto bem pesado no fundo, porque o Banco do Brasil não renovou ali um percentual de, salvo engano, 30% das suas agências, né? Então isso aí já causa uma problemática aí no fundo. Vamos aguardar para ver como que vai se portar aí o RBVA. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. A gente vai ver aqui, ó, mercado. Em relação às vendas do varejo, setembro resultou para baixo. Surpreenderam para cima os resultados do shopping, né? Porque shopping vem retomando aí o cenário. Aí ele fala o portfólio. O movimento de implementação da estratégia de varejo segue e deu mais alguns passos nesse semestre.
com conclusão de mais vendas e de tal fato refletindo na distribuição do mês. O ganho de capital nas vendas é decorrente de 100% do valor acima do valor das demonstrações financeiras como ajuste e tal. Na ponta das compras, temos mirado cada vez mais em imóveis líquidos para locação. Então, como eu já antecipei, o fundo vem se desfazendo das agências bancárias e comprando ativos do setor do varejo aí. Então, ele tem feito esse movimento para tentar diminuir a sua exposição no setor bancário aí. Ele continua. Transação com o Grupo Pão de Açúcar, o GPA. O que acontece? Ó? Vamos ler isso aqui, que isso aqui é interessante para quem é cotista desse fundo. Ele fala o seguinte. Um dos inquilinos que realizou grande movimentação nos últimos meses em sua estrutura foi o GPA, Grupo Pão de Açúcar. Após a cisão, o rompimento, eles quebraram a empresa e dividiram. Então, assim, ó, dentro do Grupo Pão de Açúcar, existia o supermercado os Pão de Açúcar, o Extra, o Açaí. Então, o que acontece? O Açaí saiu de dentro do Grupo Pão de Açúcar e depois o Açaí comprou o Extra, que ficava dentro do Grupo Pão de Açúcar. Então, hoje o Pão de Açúcar é um e o Açaí, junto com o Extra, é outra rede. É isso que ele está falando aqui. Aí ele fala aqui embaixo, ó, continuando. Em termos de real estate, da parte de física das lojas, né? O impacto é nulo, haja vista que apenas a bandeira das lojas tem a chance de mudar. Então, assim, o que ele está querendo dizer? O Açaí comprou as lojas do Extra, dos hipermercado Extra, e pretende transformar essas lojas do Extra em lojas do Açaí. Então, o que ele está querendo dizer é que, caso ocorra alguma coisa, talvez seja só a bandeira das lojas, né? Incluindo ainda a possibilidade de reforma para a nova marca. Hoje temos duas lojas que servem ao Extra. Uma em Guarulhos e SJC. Ambas em localizações bastante primárias e com tamanho que atenderia às operações varejistas. A transferência do contrato atípico para outra marca seria vantajosa para o fundo, dada a diversificação e qualidade das empresas envolvidas. Não vejo o que isso aqui traz de vantagem, né? Mas o gestor que escreveu. O time de gestão ainda não recebeu confirmação sobre a conversão das lojas, haja vista que o assunto está em andamento nas companhias envolvidas. Os contratos dessas duas lojas aí que o fundo tem, eles são por 14 anos aí à frente. Vamos à frente. Aqui foi o que eu estava explicando ali atrás. O fundo vai enfrentar um grande desafio ano que vem, em 2022. Então, o que acontece? Ele não fala aqui com detalhes quando que vai vencer o ano que vem. Mas, 15% dos imóveis da Caixa vão vencer o ano que vem e mais 8% dos imóveis Santander. Então, esse fundo já foi envolvido em uma polêmica com o Santander, porque o que acontece? Isso me deixou, apesar de eu não ser cotista, e na época eu não fazia vídeos para a gestora, vídeos para o YouTube, isso me deixou, assim, abismado com o posicionamento que a gestora teve frente aos seus cotistas. Então, assim, eu já não gostava da gestora de antes, né? E esse movimento que a gestora teve, para mim, assim, pelo menos o que veio a público, né? A gestora, de toda forma, não se comunicou ou foi mais aberta com o mercado a respeito da situação. Mas o que ocorreu? O Santander, o Banco Santander, tinha contratos atípicos com a gestora e quis trocar esses contratos atípicos por típico. O que a gente vê constantemente em notícias aqui, que a gente volta e meia atrás? Todo fundo, inclusive o REX está passando por isso, né? E desde que eu estou fazendo vídeos agora, eu acompanho isso mais aprofundadamente, de forma mais aprofundada. E o que eu observo? Até então, todas as empresas que tentaram trocar, por exemplo, IGPM para IPCA ou de atípico para típico, todas essas empresas falharam na justiça. A justiça determinou que se cumprisse o contrato. E aí o que ocorreu? O Santander entrou na justiça, perdeu na primeira instância, recorreu, perdeu na segunda instância. Então, assim, em tese, cabia provavelmente, né? Isso eu estou falando sem saber a fundo os passos processuais. Mas provavelmente caberia só a instância do STJ. Com
gigantes possibilidades do Santander perder também nessa esfera. Haja vista que, como eu estou falando, as decisões são reiteradas nesse assunto. Cumpra-se o que está ali pré-acordado. De forma bem estranha, a Rio Bravo opta por recuar, aceita o que o Santander queria. Os custos advocatícios, que não são baratos, ficaram a cargo da Rio Bravo. Rio Bravo ainda teve que pagar o processo, os honorários dos seus advogados, porque assim, quando ocorre um processo judicial, a parte que perde tem que, chama-se honorários sucumbenciais. Eu trabalho na justiça, então, no tribunal, né? Então, assim, a outra parte tem que arcar com esses encargos, com esses custos. Então, o mínimo que deveria ter sido feito, por exemplo, era o Santander pagar os advogados da Rio Bravo, porque sim, eu tô falando na questão você como cotista, né? Outras situações era, não, beleza, vai trocar? Então, assim, que renove o contrato por mais, sei lá, 10 anos, né? Alguma coisa nesse sentido, trocar de atípico para atípico, que dá uma segurança um pouquinho melhor. Assim, que o contrato típico, pessoal, pela lei, né, do Código Civil, é 3 meses só que a pessoa precisa cumprir do contrato. Então já não tem a garantia que um atípico tem de você ter que pagar todo o remanescente, enfim. Isso foi uma situação grave que ocorreu à época. E agora, ó, vai vencer 8% das agências, que é um percentual alto, tá? E mais 15% das agências da Caixa. Só nesses dois totais aqui, pessoal, dá 23%. Só isso aqui dá quase 1/4 do fundo. E aí que fica aquela questão. Se renovar, que assim, ó, eu, apesar de não investir em fundos da gestora Rio Bravo, eu sou pró-mercado. Eu quero que o mercado se desenvolva, eu quero que aconteça o bem. Eu torço para que se renove, apesar de eu acreditar que não vai ocorrer. Se isso não ocorrer, pessoal, o quanto que isso pode impactar o fundo? Então esse é um grande desafio que o fundo vai enfrentar o ano que vem. Aguardemos para ver as cenas, né, o que vai ocorrer. E aí a gente vai ver que depois de um impacto gigantesco ocorrendo, ó, 4% só em 2023, mais quase 4% em 2024, 5% em 2025, ou seja, Santander e Caixa vencendo mais alguns contratos aí não é algo tão expressivo. Onde vai ocorrer uma expressão grande é lá para cima de 2030, que aí já começa a entrar o restante das agências Santander e também começa a entrar essas novas, ó, Centauro, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Renner, que já são os varejos que o fundo colocou no portfólio. A gente vê os vencimentos também de renovação dos contratos, né, as renovações bem espalhadas no decurso do ano. E o que a gente vê é o seguinte, hoje, apesar de o fundo estar tentando migrar para o setor de varejo, hoje o fundo ainda tem, pessoal, 80% dependente do setor bancário. E como a gente viu ali, ó, pode impactar 25% das receitas. Então, assim, é um ponto de bastante atenção. Se você é cotista, 80% não, tá? Eu fiz o cálculo errado aqui, dá 74%. Mas, 75%, né? Isso aqui ainda assim dá 3/4 do fundo ainda é dependente do setor bancário. Ele vai ter ali 3% da Renner, 6% do... não tenho certeza aqui se é Centauro, e 17% do Pão de Açúcar, acredito eu. Os contratos, 91% são contratos atípicos e 9% são contratos típicos. E o percentual dos locatários. Então assim, ó, Santander hoje representa 38% das receitas. E Caixa Econômica representa ali 23%. Então hoje, 61% das receitas também estão dependentes do setor bancário. Aí a gente tem aqui 9% provavelmente Centauro, acredito que Pão de Açúcar 24%, Renner 5% e Coco Bambu ali com mais 1%. Vamos à frente. O fundo possui uma boa diversificação geográfica, com bastante regiões no país aí, ó. 92% é da região sudeste, tem 5% nordeste, 2% sul e 1% centro-oeste. Mas, em termos de estados, 63% São Paulo, 22% Rio, 8% Minas, e aí Ceará 3%, Pernambuco 2%, DF, Paraná e Rio Grande do Sul com mais 1%. E aqui é outro ponto assim, 83% hoje dos contratos são indexados, são reajustados pelo IGPM e os fundos têm encontrado dificuldade para conseguir repassar todo o IGPM, né? Então, ponto de atenção. E 17% dos contratos são indexados, são reajustados pelo IPCA. Vamos à frente.
Aqui a gente vê o seguinte, parte das lojas que esse fundo comprou, o Grupo Pão de Açúcar e outros, ele comprou ativos por meio de alavancagem. Das lojas que ele possui hoje, parte é alavancado. E ele até mostra aqui as vantagens de se fazer financeiramente essa alavancagem. Então assim, ó, 255 milhões, ele desembolsou 79. Então que ele financiou, é como se você estivesse comprando uma casa, tá? Uma casa de 255 mil, você deu 80 mil de entrada e financiou 176 mil. É mais ou menos essa a ideia. Então, o que que acontece? Ele recebe desse imóvel que ele comprou 1.355.000. Ele desconta esses 800 mil que vai para financiamento e aí sobra para o fundo distribuir para os cotistas 552 mil. E ROIC, que é como se fosse o retorno sobre essa operação, de 8,4%. É um retorno até aceitável, né? Vamos à frente. Aí aqui ele mostra os detalhes aqui, ó, foram feitos 2 CRIs, um de 108 meses, que dá 9 anos, e outro CRI com 180 meses, que dá 15 anos. A taxa, o compromisso desses CRIs é IPCA mais 5 e IPCA mais 5. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui que é um ponto que não fica muito claro para mim. A gente viu lá que sobra 800 mil para o fundo distribuir, que o resto está batendo ali. Mas a gente vê o seguinte, ó, o fundo tem que amortizar todo ano, ó, 13 milhões, depois mais 14, depois mais 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, assim, essa amortização, eu não sei como funciona realmente. Será que aqueles 800 mil, só que 800 mil vezes 12 meses, vai dar 10 milhões. De onde que vai sair os outros 3 milhões e 400? Além disso, está crescendo. Será que o fundo vai conseguir repassar os aluguéis de forma que consiga pagar isso? Então, para mim, entre aspas, as contas não fecham aqui. Pode ser que eu não entenda, né, como funciona e tudo, mas isso aqui para mim, esses cálculos em si, né, é interessante que o fundo traz isso e que a partir de 2030 cai bastante, então não vai gerar tanto impacto para o fundo aí, mas só em 2030. Então, até lá, acho que seja um período também de, assim, que o fundo vai ter que vencer mais esse obstáculo aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê as receitas do fundo, taxas. Então, em termos de taxa, o fundo cobra relativamente pouco, ó. 0,651 é uma taxa bem em vista de fundos de tijolos, né? Bem aceitável e bem tranquila. Então, o que que a gente vai ver? Vai ver essas despesas frente a essas receitas. E depois a gente vai ver o acumulado do ano, as despesas frente às receitas. Então, vamos calcular aqui, vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, 916 mil vezes 100. E aqui eu vou arredondar os valores para vocês, ó, 17.100, tá? Com mais 17.120 aqui, ó, dá 17.250. Com isso aqui, vamos pegar 17.300, dividido por 17.300. Então, no último mês, as taxas cobradas representaram apenas 5,29%, que eu reputo ser uma taxa muito boa, bacana, ótimo. Vamos ver o acumulado do ano para ver se isso está se mantendo. Então, no acumulado do ano, a gente vai pegar 11.149 vezes 100 dividido por... Aqui a gente vai também arredondar, ó. 121.400, 121.800, 122. Então, vamos pegar aqui, 122. Aí já aumenta um pouquinho mais as taxas. Não sei dizer para vocês, como é um fundo que eu não acompanho muito de perto, eu só quis atualizar, porque o vídeo que a gente tem dele é um pouco antigo, ó. Então, assim, tá dando 9,13 no acumulado do ano. Ainda assim é uma taxa aceitável, que em termos de taxa, o que eu acho justo é no máximo 15% de taxa aí para gestora. Então, tá bem em linha, na minha opinião, em termos de taxa tá bacana. Então, assim, ó, vamos lá. Já vamos à frente aqui então, vamos lá. O que eu tinha para trazer a respeito do RBVA são somente essas informações, e aí eu vou falar o meu ponto de vista a respeito, tá? Eu gostaria de pedir, reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Se você tem o fundo, se você gostou dos números apresentados, eu falei o ponto de vista assim, crítico, né, de risco que você corre, tá? Então, o que que acontece? Pontos positivos do fundo. Tem liquidez, é um fundo já grande, é um fundo com histórico e bons yields, sabe? Tipo, boas taxas. Aí, pontos negativos. Tá no setor que eu não gosto, tá na iminência aí de renovação de contratos, que eu acredito que talvez não consiga renovar tudo, isso
pode causar um impacto financeiro sério, grave aí no fundo, e é de uma gestora a qual eu não invisto nos fundos da gestora. Contudo, eu tento trazer um vídeo da forma mais imparcial possível. Você note que assim, eu não estou acabando com o fundo, ou só falando mal, só falando pontos negativos, que não é esse o objetivo. Tá? Apesar do nome do vídeo ser Vale a Pena, não cabe a mim dizer se vale a pena, sabe? Eu não sei qual que é o seu perfil. Por isso que eu trago aqui reflexões, para que você olhe os dados que aqui foram trazidos e a partir deles facilite, melhore a tomada de decisão de vocês. Não cabe a mim dizer para você se vale a pena. Eu acho isso, esses vídeos que existem aí, eu faço isso porque é uma forma de atrair pessoas para o vídeo. Mas eu acho isso, assim, não muito efetivo. Porque tem pessoas que gostam, vê esse tipo de situação, vê o setor e não vê problema nisso. E vão lá e investem. Eu não quero. Então, eu, por exemplo, não invisto. E quem que tá certo dos dois? Nenhum dos dois. Cada um tem setores, tem fundos, tem gestoras que... Então, assim, tem vários N fatores aí. Aqui eu trago o ponto de vista para vocês, a partir do que eu digo, refletirem e fazer a tomada de decisão de vocês. Os meus pontos de vista, minhas opiniões, apesar de eu não gostar da gestora, apesar de eu não me posicionar, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Tá bom? Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nos ajude na meta de 5.000 inscritos. Quem sabe a gente não alcança até o final do ano. Tá muito difícil, mas não custa tentar, né? Já contamos com 3.400. Em tese, faltam 1.600. Muito obrigado aos últimos inscritos do canal. O Paulo fez renovação. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Wellington. E se você quiser se tornar um membro, ficarei imensamente grato. O valor é barato, né? O valor de entrada não vai onerar vocês, mas pra gente faz uma enorme diferença. Muito obrigado ao apoio de todos os membros, obrigado aos inscritos. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde. Fui! Artlist.io Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music licensing reimagined. Loving you is a poem. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you know